chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Ai. Emoções, emovere, movimentar-se, causar desequilíbrio. Algo de errado com as emoções humanas, não é, mestre? Perguntou um discípulo certa vez ao mestre Zen. Antes de falar das emoções, falamos dos pensamentos, essas maravilhosas dádivas do cérebro humano. 80% ou 90% são inúteis. Inúteis porque são repetitivos, não é? São repetitivos e, além disso, são nocivos porque são pessimistas, dramáticos, causam sofrimento, podem causar até tragédias. Pensar é viciante. E não o pensar matemático, científico para resolver algo como palavrinhas cruzadas ou labirintos. O pensar de forma egóica. A gente tem prazer de pensar em coisas que a gente quer fazer amanhã depois para sobrevivermos. Pensar é um vício. A gente acumula, com o passar do tempo de vida, formas de pensar que conceituam a nossa personalidade. A gente tem um prazer imediato em pensar da maneira como nós somos. Eu sou assim. Eu sou assim. E aí tem uma série de itens na cartilha do eu sou assim que a gente quer respeitar constantemente para não perdermos a nossa identidade. Então, pensar demais é uma egolatria. É inevitável. Se deixarmos a nossa mente à vontade, o funcionamento dela é esse mesmo. Claro, a gente tem um prazer de sermos nós mesmos e também temos uma dor de sermos nós mesmos, né? É um vai e vem. Quando eu venho aqui nestes vídeos e digo seja você mesmo, eu não sei se eu já disse isso. Não é bem por aí, né? Seja você mesmo, mas começa assim, começa com essa frase, seja você mesmo. Aonde está o você mesmo? Nos pensamentos, em primeiro lugar. Então, é ali que gira, durante muito tempo de vida, a nossa percepção de quem nós somos. Caso contrário, caso a gente desligue 80%, 90% de nossos pensamentos, a gente pensa, tá, mas e aí? Eu vou esquecer de mim mesmo, eu não vou ser mais nada nem ninguém. Isso não pode ser, não é? Todo o objetivo da vida não é acumular não só os bens materiais, como os bens conceituais, contextuais daquilo que nós somos. A gente cresce a nossa imagem mental, o nosso eu mental. As posses são os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, crenças. Nós somos um pacotinho de cultura, de conceitos. O ego seria a pele mental da gente, né, do nosso corpo mental. Ego é, então, um tipo de fantasma feito de coisas transitórias, de memórias, ao qual a gente se identifica fortemente como sendo nós. Ele vive de passado, né? Sem este passado, ele não existe. Ele é tipo um balão com uma agulha. Puf, estoura 80% do conteúdo do pensamento, já era. Há pessoas que têm muito medo de meditação e de cultura zen por conta disso, por conta deste primeiro princípio que parece ser aterrorizante. Eu vou me extinguir. Mais sobre cultura zen na descrição, livros, videoaulas, canções, shows, programas culturais educativos que você pode trazer aí na sua cidade. Sim, eu sou um artista que gosta de falar de cultura zen mais com arte do que com palavras. Eu acho que é isso que está faltando. Está faltando. Para o ego, para a mente e o pensamento, o momento presente, ele é sempre apenas um meio de se chegar a algum lugar, de ir do ponto A ao ponto B, como temos em vários livros, né? Sai do ponto A, vá para o ponto B. O presente ele adquire apenas um significado de caminho, de trajetória, e às vezes
uma trajetória muito chata que a gente não gostaria de trilhar. Mas analisando a mente não como A e B, horizontal, mas como um plano vertical de mente, consciência, a gente precisa passar pela mente, pelo estágio dos pensamentos egoístas, egóicos da nossa personalidade. A gente precisa transcender esta pinguela para alcançarmos o ser. Caso contrário, a mente entrará em colapso, a pinguela vai quebrar. É inevitável. Tanto a doença mental, tanto o transtorno mental significa isso. O pensar, ele é parte da nossa consciência, não é o todo de quem nós somos. E o pensar corretamente, ele não deve ser nele mesmo, não deve ser a mente dando voltas nela mesma. O pensar corretamente, ele é tipo uma bolinha de ping-pong que bate lá no ser, instantaneamente, num segundo, e volta. A inspiração artística, ela é um nanosegundo de não pensar. Ou seja, o pensamento criativo, ele está conectado com a mente vazia. O pensamento criativo não surge da mente ordinária, diária, que guarda memórias do passado, não. O pensamento criativo, ele tem um contato com o ser, com o vazio, com o que é agora, com a realidade. Mesmo que você não perceba, mesmo que o artista não perceba, toda a sua arte tem um viés oriundo do ser, do vazio. Por isso que eu faço música. A minha música vem deste viés, eu tenho consciência disso, porque eu sou um praticante de meditação e cultura zen desde que eu me conheço por gente, antes mesmo de saber dar nome, de ter conhecimento desta cultura, de retomar o conhecimento dessa cultura nesta vida, né? Eu já vivia nessa vibe. Faz muita falta isso. A gente vê muitos artistas hoje fazendo as suas artes medíocres, e quando falam são mais medíocres ainda, são pessoas completamente fúteis, que não têm contato nenhum com o ser, com o profundo, estão aí ditando as regras do cenário cultural. Na verdade, pessoas como políticos, eles se fizeram do pensamento das pessoas, estão comandando as pessoas. Tudo acontece na mente que só pensa em torno do ego, né? Por isso a importância de atingir o ser, de voltar ao ser, porque toda a sociedade caótica em que a gente vive é reflexo de uma mente nada criativa, onde os artistas, os jovens, todo mundo foi capturado pelas pessoas que mantêm seus pensamentos mais desprezíveis possível, né? Então, para mudar isso tudo, cultura zen e arte de boa qualidade. Links na descrição. Então, o melhor pensamento, a melhor forma de pensar, porque sim, precisamos pensar da melhor forma. Então, estarmos em contato com a dimensão do ser é a melhor forma de usarmos a nossa mente. Caso contrário, é a nossa mente que vai nos usar, sem jamais tocar na esfera do ser e apenas nos levar em direção ao abismo, à destruição, à morte. Ok. O artista ele causa emoções na gente, né? A música, a boa música. Emoções. O que são as emoções? Eu diria que são o elo entre o corpo e a mente, né? Porque os pensamentos e o corpo se juntam e acontece uma emoção. Quanto mais a gente viaja em nossos pensamentos egocêntricos de nossa personalidade, mais as emoções estarão presentes em determinados momentos. E quanto mais tivermos contato com o nosso ser espiritual mais profundo, menos as emoções vão acontecer drasticamente em nosso corpo. Como que se toda essa energia de pensamentos ecoasse em nosso corpo em forma de emoções. Naturalmente,
Quanto mais meditativos formos, mais conscientes, os nossos pensamentos vão se silenciando. Naturalmente, as nossas emoções também se aquietam. Porque a nossa mente e o nosso corpo é uma unidade orgânica, né? A nossa mente seria o nosso corpo mais invisível. E o corpo é a mente visível. Então está tudo conectado. E há um jogo subconsciente de energias. Porque pensamentos roubam energias do corpo, né? Mas essas energias, quando não usadas pelo cérebro para pensar, elas são energias mais amorfas, sem forma, sem nome, mas elas se manifestam nas emoções. Perceba quando você está com muita raiva, aquela energia toda dentro de você se manifesta, tipo como raios e trovões. É um jogo subconsciente muito profundo. Inclusive, essas energias subconscientes provêm lá do primeiro chakra, né? O chakra inicial, lá no cóccix. É ali que está o jogo do subconsciente, de muitas energias que às vezes a gente nem pensa nelas, elas nem chegaram até o pensamento consciente, mas elas existem dentro de nós. E elas fazem muito do nosso dia a dia, elas nos comandam muito. Quando você sente raiva e não expressa, esta energia, esta nuvem carregada de temporal é facilmente captada por outros pararaios de outras pessoas, de outros cérebros por aí, e acaba desencadeando tempestades relacionais, mesmo sem você expressar a menor raiva com os seus pensamentos, apenas aquela energia que está ali subconsciente, né? Você pode reparar nisso com outras emoções também. E já é sabido também, muito se fala por aí hoje em dia, que essas emoções não resolvidas, não iluminadas com a luz da consciência, elas acabam se tornando, se manifestando para além de emoções, em doenças. E quando houver um conflito entre pensamento e emoção, com certeza tenha ciência de que a emoção é a que vale mais, porque ela é uma energia menos filtrada, menos diluída nos pensamentos, porque o pensamento ele também ele ajusta toda a nossa personalidade de uma forma assim mentirosa, ilusória, para iludir a nós mesmos e aos outros. Vamos dizer assim, então, que a emoção nos revela quem nós somos verdadeiramente naquele momento. Naquele momento. Porque o que nós somos verdadeiramente é algo que está além de todos os momentos e de todas as emoções e pensamentos. Então, assim como você observa seus pensamentos, observe também suas emoções. Quando as emoções estão se movendo, estão ativas, é difícil de observá-las porque elas tomam conta do nosso ser de uma maneira mais orgânica, né? Mas mesmo assim é possível. E quando nenhuma emoção está manifestada, observe a sua energia vital. Observe o manancial de energia profunda no seu corpo. Como ele está, onde ele está, qual é a natureza desta energia latente, pronta para chorar, reclamar, sorrir, esbanjar, invejar, enraivecer, se emocionar, né? Observar este manancial de energia dentro do corpo é estar no limiar entre o seu corpo e o seu espírito. É tipo um eu central. É tipo mergulhar nas ondas da sua mente e do seu corpo, a ponto de não dar mais pé e você estar diante do oceano do ser. É preciso, sim, a gente passar por uma revolução emocional dentro de nós para encontrarmos o ser. É preciso compreender a nossa natureza emocional, que é a mesma natureza mental. É um outro aspecto do nosso eu material, da nossa existência. E a nossa existência está à beira da nossa inexistência.
É um círculo. Pensamento e emoção é um círculo. Um alimenta o outro e gera uma ilusão. Mas por que isso acontece? Ora, a nossa mente, o nosso cérebro é um órgão especificamente para a sobrevivência. Ele fica atento aos desafios da vida. Só que esses desafios não são apenas externos. No caso do ser humano, os desafios são internos. Quais são os desafios internos? A sobrevivência, a percepção da morte. A morte vai acontecer. Portanto, esta sensação de morte, de frio, de vazio, de fim, de não continuidade, gera uma ameaça profunda ao nosso ego mental. E toda a manifestação emocional e de pensamento, toda essa carcaça que a gente cria é exclusivamente para nos proteger desta sensação de vazio interior. É uma ameaça para a mente que a vida seja breve. É disso que eu estou falando quando você encontra o limiar do ser. As suas emoções, todas elas brotam desta primeira emoção, por assim dizer, deste medo, deste vazio interior, deste não existir. É a partir daí, por isso, você traz a sua consciência, a sua observação neste ponto e observa com consciência, com atenção, sem julgamentos. Apenas observa. Eis que seu verdadeiro ser vai surgir, vai se manifestar. Com o tempo, este ser vai lhe trazer uma alegria, uma paz inviolável. Eu diria que isso não é um pensamento positivo apenas. É um estado do ser. É bem diferente. Tem uma natureza muito diferente de um simples pensamento positivo ou de um simples controlar emoções. É um estado que gera insights, que gera condições de paz interior, sensações reluzentes, ocasionais. E quanto mais você prestar atenção nelas, mais elas vão fazer parte de sua vida, constantemente. Até o próximo vídeo.